Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, determinou agora de manhã o envio da Força Nacional ao Ceará. O estado enfrenta uma onda de ataques a ônibus e prédios públicos. Houve até a tentativa de explosão de um viaduto. O envio das tropas foi um pedido do governador do Ceará, Camilo Santana. Nós vamos dar um pulinho a Brasília, então, para conversar com Camila Bonfim, que está acompanhando esse assunto de perto. Camila, boa tarde para você. Essa operação começa imediatamente e com quantos agentes? Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Começa imediatamente, são 300 homens da Força Nacional que vão ainda hoje para o estado do Ceará. Essa foi a decisão e inicialmente eles vão ficar lá por 30 dias. A decisão foi tomada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que, segundo a portaria, considerou os diversos incidentes de violências havidos no estado do Ceará nos últimos dias e que incluem ataques a ônibus, a prédios públicos, inclusive federais, e tentativas de explosão de obras públicas. O envio das tropas atende a um pedido do governador do estado, Camilo Santana, do Partido dos Trabalhadores, e nessa decisão, Sérgio Moro também considerou que era preciso prevenir novos incidentes para proteger a população e também o patrimônio público. Esse prazo de inicialmente 30 dias pode ser estendido, segundo o Ministério. E o Nacional de Segurança Pública, General Guilherme Teófilo, vai detalhar a medida aqui no Ministério. Sandra. Ok, Camila, muito obrigada pelas suas informações. E os ataques no Ceará se repetiram pela segunda madrugada seguida. A gente vai agora ao vivo a Fortaleza, onde está o repórter Alessandro Torres. Alessandro, boa tarde para você. Queria saber como está a situação aí agora e se a polícia já descobriu qual é a motivação desses ataques. Oi, Sandra, boa tarde a todos. O governo ainda está investigando, a motivação. A principal suspeita é que realmente a ordem para todos esses ataques tenha partido de dentro dos presídios. E eles começaram a acontecer efetivamente logo depois que o novo secretário de Administração Penitenciária, Luiz Mauro Albuquerque, assumiu e deu uma declaração enfática, dizendo que vai aumentar o rigor nas penitenciárias e dizendo, inclusive, que não reconhece as facções criminosas. A gente está agora, você perguntou sobre a situação no momento, Isso aqui é um terminal de ônibus. A gente está agora nesse horário, que é um horário de bastante movimento, e está vazio assim, porque muita gente não encontrou o ônibus quando veio e desistiu, voltou para casa, desistiu de ir ao trabalho e a frota está reduzida. Apenas 30% dos ônibus estão circulando, por isso essa aparente tranquilidade. A gente vê que tudo isso está prejudicando o dia a dia da população. A intenção da maioria dos passageiros era ir para o trabalho, mas nos terminais encontraram poucos ônibus. A gente já tirou um plantão de 12 horas à noite, tem que chegar em casa para dormir. Todo mundo aqui esperando um ônibus, uns vão voltar para casa e outros estão esperando a empresa ver se vai mandar o carro vir pegar, ou senão vamos todos para casa, porque não tem ônibus. Algumas linhas foram tiradas de circulação e outras andam com escolta policial. Os coletivos foram os primeiros alvos dos bandidos, que de ontem para hoje seguiram com os ataques. Em Fortaleza, atearam fogo numa casa lotérica. Nesta loja de carros, um grupo rendeu os funcionários, roubou objetos e incendiou 6 veículos. Os bandidos passaram a fazer ataques até mesmo em prédios de delegacias. Nesta, eles detonaram explosivos embaixo de carros apreendidos pela polícia e que estavam estacionados em frente ao prédio da delegacia. Um deles ficou nesta situação. Pedaços do veículo foram parar na rede de fiação elétrica e em cima de casas próximas. Solicitar que a perícia venha para fazer o trabalho delas e daí se a gente vai investigar para ver se chega aos autores e apontá-los à justiça. Em Maracanaú, na Grande Fortaleza, grupos atacaram uma agência da Caixa Econômica e a sede da Prefeitura. Os ataques, que estavam concentrados na região metropolitana, começaram a acontecer também em municípios do interior. Em Morada Nova, 8 ônibus escolares foram incendiados. Já foram pelo menos 15 cidades atingidas por esses ataques na capital, região metropolitana e interior. Ao todo foram 45 ataques. Agora há pouco, o secretário de Segurança Pública do Ceará, André Costa, informou que 250 detentos, pessoas que já estão presas, foram autuadas por suspeita de participação nesses atentados. Além disso, 45 pessoas também foram presas nas ruas, suspeitas de participação desses ataques.
que já completam hoje o segundo dia aqui no Ceará. Sandra. Ok, Alessandra Torres falando ao vivo de Fortaleza, muito obrigada. Tomou agora há pouco a proposta mais tímida de reforma da Previdência. Bolsonaro falou em idade mínima de 62 anos para os homens se aposentarem e 57 para as mulheres. O presidente participou no fim da manhã de uma cerimônia de transmissão de cargo no comando da Aeronáutica em Brasília. Então, a gente volta aqui a Brasília para falar com o repórter Flávia Alvarenga. Flávia, boa tarde para você. Oi, Sandra, boa tarde a todos. O ministro disse isso depois dessa cerimônia. Jair Bolsonaro veio aqui na base aérea de Brasília para participar da transmissão de cargo para o novo comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Marco Antônio Carlos Moretti Bermudes. E ao sair, ele falou sobre a reforma da Previdência. Disse que vai aproveitar a proposta que já está no Congresso Nacional e, em relação ao que já vigora hoje, mexer na idade mínima, aumentar 2 anos para homens e mulheres. Vamos ver então o que ele falou. 2 anos até 2022, que é o tempo do governo dele. A proposta sai esse mês, vamos aproveitar que está na Câmara, a última proposta minha, vamos assim dizer, é aproveitar, e ela está no espaço temporal, tá, que termina em 2030. Então tudo aquilo que é para entrar em vigor até o final de 2022, essa é a última ideia que eu quero ver se a gente consegue colocar em prática, né, e apresentar para o não apresentar não, compor com o parlamento, já que a resposta está lá. Então seria, como está na proposta agora, os 62 anos para os homens no final de 2022. E para mulheres? 55 para 57. Essa foi a primeira proposta que o presidente Jair Bolsonaro apresentou a respeito da reforma da Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai apresentar nos próximos dias outras propostas da Previdência para o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver os detalhes sobre a Previdência na reportagem da Gioconda Brasil. O presidente Jair Bolsonaro propôs que a idade mínima para a aposentadoria da mulher seja de 57 anos e para os homens 62 anos. De acordo com o presidente, a mudança seria gradativa para ser implementada até 2022. Essa proposta é mais branda do que a que já foi aprovada pela Comissão Especial da Câmara em maio de 2017 e que está pronta para ser votada no plenário. O texto prevê idade mínima de aposentadoria para os homens de 65 anos e para as mulheres 62. A declaração do presidente pegou de surpresa os técnicos do governo, que vem trabalhando com outros números para a idade mínima e com outros prazos para as regras entrarem em vigor. A TV Globo apurou que a equipe econômica vai tentar convencer o presidente Jair Bolsonaro a manter a idade mínima que já passou pela comissão especial. E ainda sobre a necessidade de aumentar a alíquota de contribuição para a aposentadoria dos atuais 11% para 14%. A proposta deve ser apresentada ao presidente na semana que vem. Este especialista em previdência disse que reduzir a idade mínima não é o ideal, porque iria prejudicar o esforço para reduzir o déficit do setor. A economia acho que seria muito menor, né, do que aquela que o projeto já está prevendo, que seria 62, 65. Né? Então, eu acho que está se perdendo a oportunidade de se manter aquela idade, ou aquelas idades, né, porque, da mulher e do homem, e uma forma de talvez economizar um pouco mais. Pela previsão do governo, as contas da Previdência Social vão registrar déficit de 308 bilhões de reais neste ano, incluindo os setores público e privado. Por isso, o tema é tratado como prioridade pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. No Congresso, os deputados aliados do governo dizem que a base vai dar apoio para aprovar a reforma ainda no primeiro semestre. Nós vamos receber a proposta da Presidência da República e aí fazer esse debate para que em 6 meses nós possamos estar oferecendo à população brasileira e também ao mercado que a reforma da Previdência será uma realidade para melhorar as contas públicas e dar mais estabilidade às pessoas que desejam investir em nosso país.
Para o relator da reforma, deputado Arthur Maia, do DEM, o novo governo deveria aproveitar o momento para fazer uma reforma consistente. Ele é contra a flexibilização das regras. O governo tem uma bala de prata, só uma, que é o começo do mandato, para tentar fazer essa reforma. Portanto, ela só tem razão de ser se por acaso o governo conseguir, através da reforma, acabar com esse rombo. Se for para fazer uma reforma para não acabar com esse rombo, não adianta fazer reforma da Previdência. Ao sair aqui da base aérea, o presidente Jair Bolsonaro também disse que o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve anunciar hoje uma redução na alíquota do imposto de renda. É uma ideia inicial agora, acabou de anunciar, a maior alíquota nossa é 27,5%, passaria para 25%. Agora à tarde, Jair Bolsonaro vai se reunir com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e depois tem outras duas reuniões também lá no Palácio do Planalto. A primeira com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, e depois com o ministro Wagner Rosário, que é do ministro da Transparência, a Controladoria Geral da União. Sandra. Flávia Alvarenga, muito obrigada pelas suas informações. Uma sexta-feira movimentada em Brasília. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, também falou sobre a reforma da Previdência hoje de manhã. A expectativa de vida no Brasil, né, já passou de 74, 75 anos e vai continuar crescendo. Então, nós precisamos entender que quando uma pessoa se aposenta com 48 anos no estado do Rio, no estado de São Paulo ou na União, né, o Estado vai ter recebido pouco de contribuição dela e vai ter que dar muito recurso a essas pessoas. Então a Previdência quebrou. Qual é a idade? Não sei. Eu acho só que se você for reduzir em relação aos 65 anos, você não pode ter transição. Ministros do Supremo Tribunal Federal acham difícil reverter a decisão sobre a prisão de condenados em segunda instância quando a corte reexaminar o assunto em abril. A informação é da repórter Andréia Sadi. Andréia, conta isso pra gente. Boa tarde para você. Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, desde 2016, o Supremo entende que sim, é permitida a prisão após a condenação em segunda instância. O Supremo já discutiu isso pelo menos 3 vezes, mas agora em abril, o presidente aqui da Corte, o ministro Dias Toffoli, marcou um julgamento para rediscutir este assunto, que é defendido, por exemplo, por advogados de investigados, de alvos da Operação Lava Jato. Mas em dezembro teve aquela decisão do ministro Marco Aurélio Mello determinando, na verdade, a soltura de presos após a condenação em segunda instância. Depois, essa decisão foi derrubada pelo presidente aqui da Corte, o Dias Toffoli, e agora, o que alguns ministros do Supremo dizem nos bastidores é que ficou difícil rever essa decisão da prisão após a segunda instância. Medida que também ela é defendida pelo ministro da Justiça, o juiz Sérgio Moro. A avaliação desses ministros do Supremo com quem eu conversei é que é preciso garantir a segurança jurídica. Sandra. Ok, informações de Andréia Sadi de Brasília. Obrigada.